A parede estava torta. You came Nem back. precisava de esquadro para ver. Bastava olhar de I did. lado, com o sol de How fim are de you? tarde batendo na taipa, e a inclinação aparecia clara como uma confissão. 3 dias de trabalho. 42 tijolos de adobe que ela mesma tinha socado, moldado, virado no terreiro para secar. E a parede estava torta. Joana encostou a mão espalmada na superfície ainda úmida e fechou os olhos. Dentro dela, o menino ou a menina, ela não queria saber, deu um chute curto, como se concordasse com ela que a situação era ruim. I never Eu thought sei, I would be here. ela disse baixinho. Eu sei. O terreiro estava Not like silencioso this. àquela hora. 5:30 da tarde, o sol já descendo atrás da serra, o calor fechado do dia começando a ceder um pouco, mas sem pressa. A caatinga em volta do lote estava seca. Mandacaru, jurema, xique-xique, tudo com aquela cor de coisa que aprendeu a não precisar de água. Só o umbuzeiro no canto do terreiro ainda tinha algum verde, teimoso como ela. O lote era dela há 4 meses. Antes era do pai. Antes do pai, do avô. Terra de família que foi passando de mão em mão até chegar nela, que era mulher e filha única e não tinha marido mais. Fábio tinha ido embora em março sem explicação que valesse guardar, e levado junto à caminhonete o dinheiro da poupança e a vontade dela de confiar em alguém tão cedo. O que ele não levou, o lote. O lote estava no nome dela desde o inventário do pai, 2 anos atrás. Fábio tinha tentado, o cartório tinha dito não. Ela tinha guardado aquele papel como se fosse uma arma. Agora o papel estava dentro da lata de biscoito que servia de cofre, enterrada embaixo do catre na barraca de lona onde ela dormia desde que chegou. A barraca ficava no canto do lote, debaixo do umbuzeiro, amarrada em 2 galhos com corda de sisal. Era temporária. Tudo era temporária até o momento em que não fosse mais. A casa ia ser de taipa. Ela tinha decidido isso antes mesmo de chegar. Taipa de mão, adobe, o que o pai tinha ensinado. Mistura barro com esterco de boi, pisa bem, molda, deixa secar no sol de julho. Não tem material mais honesto que esse. Não tem casa mais fria no verão e mais quente no frio. A voz do pai era assim na cabeça dela, calma e com cheiro de cigarro de palha. O problema era que o pai tinha ensinado assistindo. Ela nunca tinha feito sozinha. Nos primeiros 3 dias, ela tinha marcado o contorno da casa com estacas e barbante. 12 metros por 8, 3 cômodos, varanda na frente virada para o nascente. Tinha cavado a vala da fundação com enxada, 40 centímetros de profundidade, enchido com pedra e barro. Tinha pisado a mistura de barro com esterco e palha seca durante 2 dias, descalça, com a barriga de 7 meses na frente, cantando músicas que não lembrava até o fim. E tinha começado a levantar a primeira parede, que estava torta. Ela soltou a mão da superfície e deu um passo atrás. Tentou calcular quanto trabalho estava torto, quanto precisaria ser desfeito. A parede tinha 80 centímetros de altura. Se tivesse que derrubar e recomeçar, perderia 3 dias de adobe seco que não dava para reaproveitar igual, precisaria socar tudo de novo. Não tinha 3 dias sobrando. O bebê estava marcado para o fim de agosto. Era 17 de julho. 43 dias. Ela disse em voz alta, não para ninguém. Era um hábito que tinha pego desde que chegou sozinha. Nomear as coisas em voz alta para elas ficarem reais. Os dias restantes, os litros d'água na caixa, os quilos de feijão no paiol improvisado, os tijolos prontos empilhados no terreiro. 120 tijolos prontos. Parede torta. 43 dias. Não era suficiente. Ela foi buscar água. A cisterna ficava a 300 metros do lote, numa propriedade vizinha cujo dono, seu Bertoldo, 72 anos, surdo do ouvido esquerdo, tinha dado permissão para ela usar enquanto não cavasse o próprio poço. Pode pegar, menina, mas com juízo. Tô guardando para minha roça. Ela ia de manhã cedo e à tardinha.
2 latas de 20 litros cada vez, na carriola que o pai tinha deixado enferrujada no fundo do lote e ela tinha restaurado com graxa de porco e parafuso novo. 40 litros por dia. Para beber, cozinhar, fazer o adobe, sobreviver. Ela estava calculando se dava para economizar 5 litros do adobe de amanhã quando ouviu passos no aceiro. Não era o passo de seu Bertoldo. O velho arrastava um pouco o pé direito desde uma queda do cavalo anos atrás. Esse passo era pesado e direto, o passo de alguém que não estava com pressa, mas também não estava perdido. Ela parou a carriola e ficou quieta. O homem apareceu na entrada do lote pelo caminho de terra que vinha da estrada. Alto, mais de 1,80, ombros largos de quem carregou peso a vida toda. Camisa de algodão desbotada, calça de trabalho com o joelho esquerdo remendado, botina com a sola separando na ponta. Mochila pequena nas costas. Barba de uns 20 dias. Uns 35, 40 anos. Difícil dizer com a pele curtida de sol. Ele parou na entrada e olhou o terreiro. Olhou a barraca. Olhou as paredes começadas. Olhou ela. Depois olhou de novo as paredes. Tá torta, ele disse. Não foi uma pergunta. Não foi uma provocação. Foi a mesma coisa que ela mesma tinha dito para si 3 minutos atrás, com a mesma neutralidade de quem constata que está chovendo. Joana soltou as alças da carriola devagar. Eu sei, ela respondeu, com a mesma voz que usava quando falava com o bebê. O que o senhor quer aqui? Ele desviou o olhar das paredes para ela. Percorreu a barriga com os olhos. Não com curiosidade, com cálculo, como se estivesse avaliando quanto tempo ainda tinha. Depois olhou o terreiro de novo, as ferramentas, a pilha de adobe, a enxada encostada no umbuzeiro. Trabalho, ele disse. O senhor aqui? Não tem senhor. Ele assentiu uma vez, como se isso não fosse surpresa nem novidade. Então a senhora. Não tem trabalho pago, ela disse. Não tenho dinheiro. Comida, ele disse. E lugar para deitar que não seja o chão. Joana ficou olhando para ele por um tempo. O sol estava quase atrás da serra agora, a luz ficando âmbar e comprida, as sombras das juremas se esticando pelo terreiro. Lá longe, na caatinga, uma rolinha chamou uma vez e ficou quieto. Ela calculou. Feijão, 22 quilos. Fubá, 8 quilos. Arroz, 15 quilos. Rapadura, 2 blocos. Farinha, 11 quilos. Com ela comendo o que estava comendo, mais do que queria por causa do bebê, menos do que precisava por causa da conta, dava para uns 50 dias. Com 2, dava para uns 35. Menos do que precisava, mais do que não ter nada. Como o senhor se chama? Ela perguntou. Marcos. De onde o senhor vem? Uma pausa. Não longa, mas ela notou. Do norte, ele disse. Ela esperou mais. Ele não deu mais. Eu sou Joana, ela disse. Essa terra é minha. Tenho documento. Ela não sabia por que tinha dito isso. O instinto, talvez, de nomear a arma antes de precisar usar. A casa vai ser de adobe e taipa. Eu sei fazer, mas não consigo levantar as travessas do telhado sozinha. Eu sei trabalhar com pedra, ele disse, e madeira, e barro. Sabe fazer taipa direito? Sei. A parede está torta, ela disse, como se fosse um teste. Eu vi, ele disse. Tem conserto sem derrubar tudo. Acrescenta de um lado, compensa do outro. Perde um dia, não 3. Joana olhou para a parede, olhou para ele. O senhor dorme no terreiro, ela disse. Tem uma lona que posso emprestar. A comida é simples e não tem escolha. Trabalha do clarear ao escurecer com pausa no meio do dia por causa do calor. No domingo descansa. Aqui a gente guarda o domingo. Ela fez uma pausa. Se o senhor concordar com isso, pode ficar. Ele olhou o terreiro uma vez mais. A barraca dela debaixo do umbuzeiro, as paredes tortas, o adobe empilhado, a enxada. Concordo, ele disse. Não estendeu a mão. Ela também não.
Ele tirou a mochila das costas e colocou no chão perto do umbuzeiro, do lado de fora do espaço dela, e ficou parado esperando ela indicar onde podia montar seu canto. Joana pegou as alças da carriola de novo. "Vou buscar água", ela disse. "Quando voltar, a gente vê." Ela demorou mais do que o normal na cisterna de seu Bertoldo. Não porque precisasse. Encheu as 2 latas em 10 minutos. Ficou parada na beira da cisterna, olhando a água escura lá embaixo, ouvindo o sapo que morava ali dentro coachar uma vez, 2 vezes, parar. Tinha um homem no seu terreiro. Ela não sabia o nome da cidade que ele tinha vindo. Não sabia por que tinha parado exatamente no seu lote. Não sabia o que ele tinha feito antes, o que tinha perdido, o que estava carregando além da mochila pequena demais para uma vida inteira. O que ela sabia? Ele tinha olhado as paredes antes de olhar para ela. Tinha dito que estava torta sem crueldade e sem superioridade. Tinha proposto um acordo direto sem enfeite. Tinha aceitado as condições dela sem negociar. E tinha dito que sabia trabalhar com pedra. Joana colocou as mãos na barriga. O bebê estava quieto agora, talvez dormindo, aquele peso familiar que tinha aprendido a ler como se fosse clima. Agitação significava uma coisa, quietude outra, chute forte outra diferente. "O que você acha?" ela perguntou baixinho. O bebê não respondeu. "Tá bem", ela disse. "Eu também não sei." Ela pegou as latas e voltou para o lote. Ele tinha montado o canto dele longe o suficiente. Pegou um pedaço de lona que ela tinha deixado dobrado numa caixa no terreiro. Não precisou que ela mostrasse. Achou sozinho. E armou um abrigo simples entre 2 mourões que ela tinha fincado para servir de cerca provisória. Colocou a mochila embaixo. Colocou uma garrafa de água do lado. Estava sentado na borda da lona quando ela chegou, afiando o cabo de uma das enxadas dela com uma pedra que tinha tirado do bolso. A enxada que estava afiando era a que tinha o cabo rachado. Aquela estava guardando para consertar e nunca tinha tido tempo. Ela não disse nada sobre isso. Colocou as latas no canto da barraca e foi acender o fogão a lenha para fazer a janta. O fogão era improvisado. 3 pedras grandes formando triângulo, uma grelha de metal por cima que ela tinha achado num ferro velho em Crato, quando passou de ônibus. Não tinha fogão de verdade ainda. Não tinha cozinha ainda. Cozinhava no terreiro, com vento às vezes atrapalhando a chama, com fumaça nos olhos quando o vento virava. Feijão já estava de molho desde a manhã. Ela colocou na panela com água nova, sal, um pedaço de toucinho que estava guardando e deixou no fogo baixo. O homem continuou afiando o cabo da enxada. Nenhum dos dois falou nada por 40 minutos. Quando o feijão ficou pronto, ela serviu em 2 cuias de barro que o pai tinha deixado. Era tudo que tinha de louça por enquanto. E foi até onde ele estava e deixou uma no chão perto dele sem falar. Ele largou a enxada, olhou a cuia, olhou ela. "Obrigado", ele disse. "Amanhã a gente começa cedo", ela disse. 5h30. "Tô acordado às 5", ele disse. Ela voltou para o seu canto. Comeu olhando o céu que estava ficando escuro, as primeiras estrelas aparecendo sobre a caatinga. Em julho, no sertão do Ceará, o céu ficava assim de noite, limpo, fundo, cheio de um silêncio que pesava de um jeito bom. O pai chamava de o silêncio que Deus usa para pensar. Ela não sabia se acreditava em Deus do mesmo jeito que o pai acreditava. Missa todo domingo, novena nas quartas, a Bíblia aberta em cima da mesa mesmo quando ninguém estava lendo. Mas aquele silêncio ela entendia. Lá no canto dele, o homem comeu também, devagar. Quando terminou, colocou a cuia no chão com cuidado, deitou de costas na lona com as mãos embaixo da cabeça e ficou olhando o mesmo céu. Joana entrou na barraca, deitou no catre com dificuldade. A barriga complicava tudo, e ficou ouvindo a caatinga. Um bando de asa branca voou passando no escuro, asas batendo rápido. Um grilo começou. Outro respondeu. Ela pensou na parede torta.
Pensou no que ele tinha dito. Tem conserto sem derrubar tudo. Fechou os olhos. Às 5 da manhã, ela acordou com o barulho de enxada batendo no chão duro. Ficou parada no catre por um segundo, orientando. Claridade ainda fraca, o céu lá fora cor de chumbo claro. 5 horas, talvez 5:10. Ela tinha dito 5:30. Levantou, saiu da barraca. Ele estava na vala da fundação do lado leste. O lado que ela tinha deixado por último, a parte mais pedregosa que a enxada dela não tinha conseguido aprofundar direito. Estava de costas para ela, a enxada subindo e descendo em ritmo regular, os ombros trabalhando sem pressa e sem pausa. Ao lado da vala, uma pilha de pedras que ele tinha separado. Pedras que ela não tinha percebido que estavam no lugar errado. Ela ficou parada olhando por um momento. Depois foi acender o fogo para fazer o café. Tinha melado de cana e biscoito de polvilho. Colocou os dois na mesa, uma porta velha apoiada em 2 cavaletes, no terreiro. Chamou ele quando ficou pronto. Ele veio, lavou as mãos no balde de água, sentou no cavalete. Tomou o café sem comentar o sabor. Comeu 2 biscoitos. Olhou para a vala que tinha aprofundado. Tem pedra boa aqui, ele disse. Pedra de alicerce. Seu pai escolheu bem o lugar. Ela parou com a cuia do café na boca. Como o senhor sabe que foi meu pai? A marcação das estacas, ele disse. É velha. Quem marcou não foi a senhora. Ela olhou as estacas que tinha usado para demarcar a planta da casa. Eram as do pai, verdade. Ela tinha achado enterradas no lote, ainda firmes, e reaproveitado sem pensar muito. Era dele, ela confirmou. Ele assentiu. Não perguntou mais nada. O senhor trabalhou em garimpo? Ela perguntou. Uma pausa. Ele terminou o café. Trabalhei, ele disse. Onde? Pará. E parou por quê? Ele colocou a cuia na mesa. Ficou olhando a caatinga por um segundo que foi longo o suficiente para ela entender que não ia ter resposta agora. Vou terminar a vala, ele disse, e se levantou. Joana ficou sentada com o café esfriando na mão. Tudo bem. Ela também não tinha contado o que Fábio fez. Não tinha contado por que estava construindo sozinha, numa terra sem cerca, sem água própria, sem vizinho perto, sem ninguém que chegasse de noite se algo desse errado. Não tinha contado que tinha rezado um terço inteiro na semana passada, pedindo para Nossa Senhora das Dores que o bebê esperasse mais um pouco, só mais um pouco, até o telhado ficar pronto. Todo mundo carregava alguma coisa que não cabia em resposta de café da manhã. Ela levantou, foi buscar o barro do dia. Trabalharam o dia inteiro com 5 metros entre eles. Ele na fundação e nas pedras do alicerce, ela pisando o barro no coxo improvisado com as pernas até o joelho na mistura. Era um trabalho que ela fazia ouvindo o próprio fôlego, sentindo o peso do bebê na frente, parando de 10 em 10 minutos para descansar apoiada na borda do coxo. Ele não comentou as pausas. Não olhou com pena. Trabalhou no próprio ritmo e deixou ela trabalhar no dela. No meio do dia pararam por obrigação. O sol de julho no sertão do Ceará não negocia com ninguém. Ela foi para a barraca, deitou no catre com os pés levantados num saco de areia, ficou olhando a lona da barraca tremendo no vento quente. Lá fora, o homem sentou na sombra do umbuzeiro e ficou quieto. Ela não conseguiu dormir. Ficou calculando. 42 dias. 120 tijolos prontos. Precisava de pelo menos 450 para as paredes todas. Devia dar uns 20 tijolos por dia sozinha. Com ele, talvez 30, 35. Mais a fundação que precisava terminar. Mais as travessas que precisavam ser cortadas e encaixadas. Mais o telhado. Mais o bebê que não ia esperar a conta fechar. Você precisa sair antes, ela disse para a barriga, em voz baixa. Tô te pedindo. Mais 30 dias. Só mais 30.
O bebê deu um chute. Ela não soube interpretar. À tarde, quando o sol já tinha perdido o pior do peso, ele foi até onde ela estava moldando adobe e ficou parado, olhando o jeito que ela fazia. Ela notou, mas não parou. Tá grossa demais a mistura, ele disse depois de um tempo. Meu pai fazia assim. Pra taipa de mão tá certo, ele disse. Pra adobe fica pesado demais, racha no meio quando seca rápido. Precisa de mais areia. Ela parou de moldar. Olhou o tijolo que tinha na mão. Olhou a pilha dos que já estavam secando no terreiro. Foram lá, olhou de perto. Em 3 deles, no meio, uma linha fina de rachadura que ela tinha atribuído ao calor. Quanto de areia? Ela perguntou, com a voz de quem está anotando, não de quem está concordando. Uma parte de areia para 3 de barro, ele disse. Pega a areia do fundo da vala, não da superfície. Isso vai mudar a cor. Vai. Fica um pouco mais claro, mas aguenta mais. Ela ficou olhando os tijolos rachados por um momento. Quanto desses presta? Ela perguntou. Ele foi até a pilha, examinou um por um com as mãos, separou. Quando terminou, tinha 2 grupos. 86 bons, ele disse. 34 com rachadura. Os 34 ainda prestam para enchimento interno, onde não tem peso. Não desperdiça nada. Ela contou os grupos com os olhos. Conferiu. Tá certo, ela disse. Voltou para o coxo, ajustou a mistura com a areia da vala. Não disse obrigada. Ele não esperou que dissesse. No fim do dia, quando a luz estava dourada e baixa e o calor tinha cedido o suficiente para trabalhar mais 1 hora, ele foi até a parede torta. Ficou estudando ela por uns 5 minutos, andando de um lado para o outro, abaixando para olhar de baixo, encostando o nível. Um nível de bolha que tinha tirado da mochila, pequeno, de metal, na superfície. Posso mostrar uma coisa? Ele perguntou. Pode. Ele explicou. Era um método que ela não conhecia. Acrescentar uma camada mais espessa no lado que estava recuado, compensar com a argamassa, deixar secar antes de prosseguir. Perdia um dia de trabalho, ganhava a parede inteira. Enquanto ele explicava, ela olhou as mãos dele, mãos grandes, com calosidades antigas, não as calosidades de quem roçou terra a vida toda, mas as de quem carregou equipamento pesado, bateu em rocha dura, trabalhou em espaços pequenos e quentes. As pontas dos dedos eram diferentes, uma cicatriz velha na palma da mão direita que entrava pela linha do pulso. Garimpo deixava marca diferente de roça. Ela não sabia explicar por que sabia isso, mas sabia. Entendeu? Ele perguntou. Entendi, ela disse. Ele assentiu e voltou para o canto dele. Joana ficou olhando a parede um pouco mais. Depois pegou a enxada e foi juntar as pedras que ainda estavam espalhadas no terreiro antes de escurecer. À noite, quando ela estava rezando o terço na entrada da barraca, hábito da mãe, herdado sem muito questionamento, rezava baixinho segurando as contas de madeira que eram as mesmas da mãe, as mesmas do inventário. Ela percebeu que a luz no canto dele estava acesa. Um lampião pequeno, de pilha, que ele tinha na mochila. Ele estava sentado na borda da lona, curvado sobre alguma coisa. Ela não conseguia ver bem. Ficou olhando um momento, não por curiosidade, por precaução, o instinto de quem está sozinha e aprendeu a ler os sinais ao redor como o clima. Ele estava desenhando alguma coisa no chão de terra com um graveto, uma planta, da casa. Ela ficou olhando até terminar o último mistério do terço. Depois entrou na barraca e fechou. No escuro, com uma mão em cima da barriga e os grilos em couro lá fora, ela pensou que talvez, só talvez, a parede torta tivesse sido a única coisa boa que tinha acontecido naquela semana. Porque se a parede estivesse direita, ele talvez não tivesse parado. No 11º dia, Joana parou de riscar os dias na lona da barraca. Não foi uma decisão. Foi um esquecimento que ela só percebeu no 12º dia, quando foi buscar o graveto que usava para fazer a marca, e não foi. Ficou parada na entrada da barraca, olhando o lugar onde o graveto estava encostado, e pensou, não precisa. Não soube explicar por que não precisava mais.
só não precisava. Os dias tinham virado outra coisa, não contagem, mas ritmo. 5 da manhã, café, vala, adobe, pausa no meio do dia, tarde, janta, terço, silêncio. O mesmo ritmo, 2 corpos, nenhuma conversa desnecessária. A casa estava crescendo. A parede torta tinha sido corrigida no terceiro dia. Ele tinha trabalhado nela sozinho, enquanto ela descansava na pausa do meio do dia. E quando ela saiu da barraca às 2 da tarde, a parede estava reta e com uma camada nova de argamassa secando o uniforme. Ele não tinha falado nada sobre isso. Ela também não. Agora, as 4 paredes do primeiro cômodo tinham 1,20 m de altura. O segundo cômodo estava na fundação. O terceiro ainda era só um traço no chão de terra. Ele trabalhava diferente dela. Ela trabalhava com urgência. Não a urgência de quem está com pressa, mas a de quem está com prazo. Cada movimento tinha uma conta por trás. Cada tijolo colocado era um tijolo a menos que precisava ser feito amanhã. Ela sentia o bebê como um relógio dentro do corpo, e o relógio não parava. Ele trabalhava com precisão. Demorava mais num tijolo que ela, mas o tijolo ficava encaixado de um jeito que ela não conseguia desencaixar, nem forçando. Ele nivelava, ele apertava, ele esperava a argamassa pegar antes de colocar o próximo. Uma vez ela tinha dito, sem querer, que ele estava devagar. Ele tinha olhado para ela e falado: "Casa que cai é mais devagar ainda." Ela tinha ficado quieta. Ele estava certo. No 14º dia, seu Bertoldo apareceu no lote. Veio devagar, com um passo arrastado do pé direito, o chapéu de couro na cabeça mesmo com a sombra da manhã ainda longa. Parou na entrada, olhou o homem que estava trabalhando na vala do segundo cômodo e ficou olhando por um tempo. Joana foi até ele. "Bom dia, seu Bertoldo." "Bom dia, menina." O velho não tirou o olho do homem. "Quem é esse aí?" "Marcos, está me ajudando com a obra." "De onde ele veio?" "Do norte." Seu Bertoldo colocou as mãos na cintura e ficou mais um tempo olhando. Marcos tinha percebido que havia alguém, mas não parou o trabalho, não olhou para cima. "Tem documento?" O velho perguntou em voz mais baixa. "Não perguntei," Joana disse. "Menina." "Seu Bertoldo, eu estou construindo uma casa sozinha, com 7 meses de barriga," ela disse, com a mesma voz calma que usava para tudo. Se ele tivesse querido me fazer mal, já tinha tido 10 noites de oportunidade. O velho bufou, mas não discutiu. Ficou mais um pouco olhando. "Sabe o que está fazendo?" Ele perguntou, já sobre o trabalho. "Sabe." Seu Bertoldo ajeitou o chapéu. "Lá pelo Pará, anos atrás, teve um caso. Homem que trabalhava em garimpo matou o sócio por causa de veio de ouro. Ficou foragido um tempo. Não sei se chegou por aqui." Joana ficou olhando para o velho. "O senhor está me contando isso por quê?" "Tô contando porque ouvi. Não tô dizendo que é esse. Tô dizendo que homem que vem do norte sem explicação, às vezes tem explicação que não quer dar." Ela ficou quieta por um momento. "Obrigada, seu Bertoldo," ela disse. O velho assentiu, deu meia volta e foi embora com o mesmo passo arrastado de quem não tem pressa, mas também não tem tempo a perder. Joana ficou parada olhando a caatinga por onde ele tinha sumido. Depois olhou para o terreiro. Marcos estava na vala, de costas para ela, a enxada subindo e descendo no mesmo ritmo de sempre. Os ombros largos, as mãos que conheciam pedra, a mochila pequena demais para uma vida inteira. Ela foi fazer o adobe do dia. Não perguntou nada, mas ficou olhando as mãos dele diferente naquela tarde. A cicatriz na palma direita, ela já tinha notado antes, mas tinha atribuído ao trabalho, a alguma ferramenta que escapou, a qualquer coisa. Agora ficou pensando no formato. Não era o corte de ferramenta. Era comprida demais, estreita demais,
com uma curvatura que não combinava com acidente de enxada ou picareta. Poderia ser muita coisa. Ela pisou o barro com mais força do que precisava e parou de pensar nisso. Não porque não importasse, porque importava demais para pensar sem ter mais do que uma cicatriz e uma história de velho vizinho. O domingo chegou. Ela tinha dito no primeiro dia: aqui a gente guarda o domingo. E ela guardava de verdade. Não trabalhava na obra, não fazia adobe, não carregava pedra. Cozinhava, lavava roupa, cuidava das coisas pequenas que a semana não deixava. E rezava. Não numa igreja, porque a mais perto ficava a 11 quilômetros em Conceição, e ela não tinha transporte. Rezava no terreiro, sentada numa pedra plana debaixo do umbuzeiro, com um terço na mão e o sol da manhã ainda fraco. Ele tinha observado o primeiro domingo dela sem comentar. No segundo domingo, quando o sol estava alto e ela já tinha terminado de lavar as roupas e estendido no arame que tinha improvisado entre dois mourões, ela viu que ele estava sentado no canto dele com um pedaço de madeira nas mãos e uma faca pequena, fazendo alguma coisa. "O senhor não descansa?" ela perguntou, passando com um balde vazio. "Isso é descanso", ele disse, sem levantar os olhos. Ela parou. Olhou. Ele estava entalhando alguma coisa no pedaço de madeira. Não dava para ver o que ainda. A forma estava começando a aparecer, mas não tinha nome ainda. "O senhor sabe entalhar?" "Aprendi." "Onde?" Uma pausa curta. "Num lugar fechado", ele disse. Tinha tempo. Ela ficou parada olhando ele trabalhar por um momento. As mãos se movendo devagar na madeira, a faca fazendo cavacos finos que caíam no chão entre as pernas dele. Num lugar fechado. Ela calculou o que aquilo podia significar. Calculou as possibilidades, ficou com a mais simples e foi guardar o balde. Naquela noite, ele não dormiu. Ela acordou às 2 da manhã porque o bebê estava agitado, chutes seguidos, aquela inquietação que às vezes vinha sem motivo aparente, e ficou deitada no catre esperando passar, uma mão na barriga, respirando devagar. Foi quando percebeu a luz. O lampião dele estava aceso. Ela ficou quieta ouvindo. Nenhum barulho de movimento, nenhum passo. Levantou devagar, foi até a abertura da barraca com cuidado para não fazer barulho. Olhou. Ele estava sentado do lado de fora da lona, de costas para ela, olhando a caatinga no escuro. O lampião no chão ao lado, as mãos sobre os joelhos, abertas, sem fazer nada. Ficou assim por todo o tempo que ela ficou olhando, uns 10 minutos, talvez mais, sem se mexer, sem olhar para o lado, só sentado olhando o escuro da caatinga como se estivesse esperando alguma coisa que não vinha. Ela voltou para o catre, deitou com o coração um pouco mais acelerado do que precisava. Não soube dizer por quê. Na manhã seguinte, ele estava trabalhando às 5, como sempre, como se não tivesse ficado acordado até não sabia que horas. O café estava pronto quando ela saiu da barraca. Ele tinha acendido o fogo antes dela, encontrado o melado e o biscoito, colocado a água para ferver. Ela ficou parada olhando a panela fumegando. "O senhor acendeu o fogo?" ela disse. "Estava acordado mais cedo", ele disse, da vala onde já estava trabalhando. Ela ficou quieta, serviu o café, levou a cuia dele até a borda da vala, colocou no chão. "Obrigado", ele disse, sem parar. Ela voltou para o seu canto. Tomou o café olhando as paredes que estavam crescendo. Não perguntou nada sobre a noite. Ele não explicou nada sobre a noite. Mas ela começou a deixar o café pronto antes de sair da barraca de manhã. E ele continuou acendendo o fogo antes dela acordar. E nenhum dos dois falou sobre esse acordo que não tinha sido feito em palavras. No 18º dia, chegou a mulher do armazém. Dona Perpétua, 50 e poucos anos, cabelo preso com grampo de metal, avental de chita por cima da roupa, tinha o armazém na estrada a 2 quilômetros. Era ela que Joana ia comprar o que precisava quando precisava. Farinha, sal, querosene, o que faltasse. Não ia com frequência, porque não tinha dinheiro com frequência. Mas ia. Dona Perpétua não tinha vindo por causa da compra.
Veio porque tinha ouvido falar do homem. Interior é assim. A notícia viaja sem perna. Ela chegou de bicicleta, encostou no mourão da entrada e ficou olhando tudo com os olhos que não perdiam detalhe. O progresso da obra, as paredes, a lona dele do outro lado do terreiro. Ele mesmo, que estava cortando madeira para o telhado naquele dia, serrava devagar, a madeira apoiada em 2 cavaletes que ele tinha montado. "Menina?" Dona Perpétua chamou Joana de lado, em voz que achava que era baixa, mas não era. "Esse homem? Você sabe de onde ele vem direito?" "Veio do norte", Joana disse. "Do Pará?" Joana olhou para ela. "Por que todo mundo fala Pará?" Dona Perpétua abaixou mais a voz. "Porque minha sobrinha, que é casada com um que trabalhou em garimpo lá pro lado do Marabá, me contou uma história. 2 sócios, uma mina de cassiterita, um virou contra o outro. O que sobrou, sumiu. Faz uns 2 anos." Ela fez uma pausa para dar peso. Descreveram um homem alto, ombros largos, cicatriz na mão. Joana ficou olhando a mulher. "Dona Perpétua?" Ela disse com cuidado. "Homem alto com cicatriz na mão é metade dos homens que trabalham pesado nesse país." "Pode ser." A mulher ajeitou o avental. "Tô só te contando o que ouvi. Você tá aqui sozinha, menina, com essa barriga. Ninguém vai te culpar se mandar ele embora." "Obrigada, Dona Perpétua." A mulher foi embora com a mesma energia com que tinha vindo, convicta de ter cumprido um dever, incerta se tinha sido ouvida. Joana ficou parada no terreiro. Do outro lado, a serra continuava no mesmo ritmo. Ruc, ruc, ruc. Madeira cedendo devagar, corte limpo, sem pressa. Ela foi até onde ele estava. Ficou parada a 2 metros, olhando ele trabalhar. Ele tinha percebido que ela estava ali. Ela sabia que tinha, porque as pessoas que trabalham com o corpo desenvolvem esse sentido. Mas não parou e não olhou. "O senhor matou alguém?" Ela perguntou. A serra parou. Ele ficou parado com a ferramenta na madeira por 1 segundo. Depois, levantou a cabeça e olhou para ela. Os olhos dele eram castanhos. Ela tinha percebido isso antes, mas agora percebeu diferente. Não a cor, mas o jeito. O jeito de quem está acostumado a calcular distância antes de responder. "Não", ele disse. "Direto nos olhos", ela disse. Ele olhou nos olhos dela. "Não." Ela ficou olhando para ele. Ela não sabia ler pessoas perfeitamente. Ninguém sabe. Mas sabia ler trabalho. E o trabalho dele, todo dia, desde o primeiro, era o de alguém que não estava se escondendo. Quem se esconde não conserta a parede torta no primeiro dia. Quem se esconde não acende o fogo às 4 da manhã antes de quem vai julgar acordar. "Mas aconteceu alguma coisa", ela disse. Não foi pergunta. Ele olhou a madeira. Voltou a olhar para ela. "Aconteceu", ele disse. "Tem gente procurando o senhor?" Uma pausa mais longa. "Não sei", ele disse. E a voz era de quem genuinamente não sabia, não de quem estava mentindo. Joana ficou quieta por um momento. "Tá bem", ela disse. "Tá bem? Tô te dizendo que ouvi o que você disse e vou continuar com um acordo." Ela virou para ir. "Mas se tiver alguém procurando e aparecer aqui, eu não minto para ninguém. Isso o senhor precisa saber." "Eu sei", ele disse. Não esperaria diferente. Ela foi. Ele voltou a serrar. Ruc, ruc, ruc. 3 dias depois, ela acordou às 3 da manhã com uma dor diferente. Não era chute. Não era o peso do bebê mudando de posição. Era uma dor que vinha de dentro para fora, apertava por uns 30 segundos, soltava, sumia. Ela ficou deitada com o coração na garganta. Não. Ainda não. Faltam 32 dias.
Não. A dor voltou. Ela ficou respirando devagar, contando. 30 segundos. Pausa de 20 minutos. Mais 30 segundos. Pausa de 18 minutos. Irregulares. Braxton Hicks, talvez. Ela tinha lido sobre isso numa revista velha que Dona Perpétua tinha no armazém. Contrações falsas. O corpo treinando. Treinando, ela pensou. Que nem eu. A dor voltou uma terceira vez e ela segurou o grito com os dentes, não de dor, não era tão forte assim, mas de medo. Ficou apertando o catre com as mãos até passar. Quando passou, ficou parada ouvindo a noite. Lá fora, a luz do lampião dele estava acesa. Desta vez, ela não ficou olhando da entrada da barraca. Ficou deitada com as mãos na barriga, respirando, esperando o coração voltar ao lugar. A dor não voltou. De manhã, ela não disse nada. Ele não perguntou por que ela estava mais quieta que o normal. Mas naquele dia, ele trabalhou mais perto dela. Não encostado, não vigiando, só mais perto. Quando ela foi buscar água à tardinha, ele foi junto sem que ela pedisse. Carregou as 2 latas na carriola sem falar, e ela deixou, porque as latas estavam pesadas e o sol ainda tinha força e o bebê tinha chutado 3 vezes seguidas desde de manhã. Na volta, quando ela tropeçou num buraco do caminho, a mão dele estava lá antes que ela precisasse procurar apoio. 2 segundos no cotovelo dela, firme, soltou assim que ela se equilibrou. Obrigada, ela disse. Tem um buraco ali, ele disse. Eu sei que tem. Já caí antes. Precisava de um pedaço de pedra para tampar. Precisava. Amanhã eu ponho. Ela olhou para ele. Ele estava olhando o caminho, calculando onde a pedra devia ir. Tá bem, ela disse. E foi. À noite, quando ela estava rezando o terço, ele trouxe o entalhado e colocou no chão na frente dela sem falar e voltou para o canto dele. Ela pegou quando terminou o último mistério. Era um passarinho. Pequeno, de madeira clara, as asas abertas, como se estivesse no momento antes de levantar voo. Não levantando, não pousando, no exato segundo de decisão. O bico levemente aberto, as penas marcadas, uma a uma com a ponta da faca. Um asa branca. Ela tinha certeza que era um asa branca. A forma do rabo, o tamanho, o jeito das asas. Os mesmos que passavam toda a noite voando sobre o terreiro no escuro. Ela entrou na barraca, colocou o pássaro em cima da lata de biscoito que servia de cofre e deitou. Ficou olhando o teto de lona por um tempo. Não soube o que pensar sobre o pássaro. Então não pensou nada. Deixou ele lá, pequeno e de madeira, no escuro da barraca, e fechou os olhos. O segundo cômodo estava com a fundação pronta e as primeiras fiadas de adobe assentadas quando Dona Gilvânia apareceu. Dona Gilvânia era diferente de seu Bertoldo e de Dona Perpétua. Não vinha por obrigação de vizinho, nem por curiosidade disfarçada de preocupação. Vinha porque era parteira, a única parteira no raio de 15 quilômetros, e Joana tinha mandado recado com seu Bertoldo semanas atrás, pedindo que ela passasse quando pudesse. Era uma mulher de uns 60 anos, seca como a caatinga, com mãos que pareciam feitas para segurar coisas que viessem ao mundo com pressa. Examinou Joana na barraca, com a cortesia profissional de quem já fez isso centenas de vezes e sabe que o corpo não tem segredo que vale esconder. Tá bem encaixado, ela disse, com as mãos na barriga de Joana. Cabeça para baixo, posição boa. Esse aqui quer sair direito. Faltam 30 dias, Joana disse. Bebê não sabe contar, Dona Gilvânia disse. Pode ser 25, pode ser 35. O corpo vai avisar. Já avisou uma vez. Quando? 3 noites atrás. Contrações. Pararam depois de 1 hora. Dona Gilvânia assentiu. Braxton Hicks, o corpo treinando. Ela olhou para Joana com os olhos diretos. Quando vier de verdade, você vai saber a diferença. São mais fortes, não param. E você vai querer que eu esteja aqui. Como eu aviso a senhora? Manda o homem lá fora, Dona Gilvânia disse, sem rodeio. Joana ficou quieta. Ele não é meu marido. Eu sei que não é.
A parteira arrumou as coisas na bolsa de couro com a prática de anos. Mas ele vai ser útil para mais de uma coisa quando a hora chegar. Manda ele correr, não importa que horas. Ela saiu da barraca e parou no terreiro, olhou o progresso da obra, olhou o homem que estava no segundo cômodo, assentando adobe. Você sabe o que está fazendo, ela disse para Joana, e não era sobre a construção. Joana não respondeu. Dona Gilvânia foi embora com o mesmo passo firme com que tinha chegado. Naquela noite, pela primeira vez desde que ele tinha chegado, Joana acendeu a vela que guardava para ocasiões. Um toco de vela branca, metade já queimada, que ficava dentro da lata de biscoito ao lado do papel da terra e do rosário da mãe. Não era para o Santo Antônio nem para Nossa Senhora. Era para nada específico. Só luz, só chama. Só o hábito de mulher que aprendeu que certas noites precisam de fogo pequeno. Ela ficou olhando a chama dobrar no vento que entrava pela fresta da barraca. Pensou em tudo que não sabia sobre o homem que dormia a 20 metros dela. Pensou em tudo o que sabia: as mãos, o ritmo, o nível de bolha, o pássaro de madeira, o fogo aceso antes dela acordar, a mão no cotovelo quando ela tropeçou. Pensou no que a mãe tinha dito uma vez de uma maneira que não era sobre homem nenhum específico. O que uma pessoa faz quando ninguém está olhando, isso é o que ela é. Ele consertou a parede torta enquanto ela descansava. Não contou, não esperou agradecimento, não usou como moeda. A vela foi até o fim antes dela fechar os olhos. A travessa caiu no 27º dia. Não foi culpa dele. Não foi culpa dela. Foi a madeira, uma peça que ele tinha inspecionado, que parecia seca e firme, que tinha o grão certo e o peso certo, e que por dentro estava oca de cupim de uma maneira que não aparecia por fora. Ele estava em cima da parede do primeiro cômodo, equilibrado nos tijolos do topo, encaixando a travessa no entalhe que tinha cortado na madeira do frechal. Ela estava embaixo, passando as ferramentas. O sol das 10 da manhã batia de frente. A travessa encaixou. Ele empurrou para assentar. E a madeira cedeu no meio com um estalo seco que ela nunca esqueceu. Não o barulho de algo quebrando, mas o barulho de algo que já estava quebrado há muito tempo e só estava esperando o momento certo para mostrar. Ele caiu junto com a peça. Caiu de lado. Tentou redirecionar o corpo no ar. Ela viu isso, o reflexo de quem aprendeu a cair em espaço pequeno, quem conhece o instinto de não cair de cabeça. Mas a parede tinha 2 metros e ele bateu o ombro esquerdo no canto do adobe com um baque que ela sentiu no peito. Ficou no chão. Ela estava do lado dele antes de saber que tinha andado. Marcos! Ele estava de costas, olhando o céu, respirando. Uma respiração curta, controlada, de quem está fazendo o inventário do próprio corpo antes de se mover. Não se mexa, ela disse. Tô bem, ele disse. O senhor acabou de cair de 2 metros. Fica quieto. Ele ficou quieto por uns 10 segundos. Depois, tentou se sentar e o ombro esquerdo não cooperou. Ela viu na face dele a contração rápida que ele controlou antes de virar expressão completa. O ombro, ela disse. É o ombro, ele confirmou. Deixa eu ver. Ela não esperou ele responder. Foi na camisa, botões de cima, abriu o suficiente para ver o ombro. Já estava inchando, a cor mudando embaixo da pele curtida de sol. Não parecia fora do lugar. Ela tinha visto o ombro deslocado antes, com o pai, e a forma era diferente. Mas estava machucado, machucado de verdade. Consegue mexer os dedos? Ela perguntou. Ele mexeu os dedos da mão esquerda, devagar. Consegue. Levanta o braço. Ele tentou, parou na metade. Não, ele disse, com a voz plana de quem está relatando um fato. Contusão. Talvez fissura. Ela ficou de joelhos na terra ao lado dele, as mãos ainda no ombro dele, sentindo o calor do inchaço. Precisa de gelo. Não tenho gelo. Tenho água fria da cisterna. Serve, ele disse.
Ela foi buscar o pano mais limpo que tinha, um pedaço de tecido de algodão que guardava para curativo. Encharcou no balde de água fria e voltou. Dobrou, colocou-o no ombro dele, segurou. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, a respiração estava mais regular. Obrigado, ele disse. Cala a boca, ela disse. Não com raiva, com o cansaço de quem está concentrada em outra coisa. Ele ficou quieto. Ela ficou segurando o pano frio por 10 minutos, trocando quando esquentava, sem falar. O sol subia. Um lagarto atravessou o terreiro devagar, parou, olhou os dois, foi embora. Vai precisar descansar, ela disse. Não posso descansar, ele disse. O telhado. O telhado não vai para lugar nenhum. Faltam 12 dias, ele disse. A senhora sabe quanto falta. Ela sabia. Ela contava todo dia, não mais na lona, mas na cabeça. 12 dias até a data que Dona Giovânia tinha estimado. Talvez menos. O telhado precisava estar pronto. Não pela chuva. Julho no Ceará era seco. Mas porque bebê precisava de teto, e ela precisava que o teto estivesse lá antes que ela não pudesse mais subir para colocar. 3 dias, ela disse. O senhor descansa 3 dias. 2. 3. Ele olhou para ela. Ela olhou de volta. 2,5, ele disse. Tá bem, ela disse. Ela moveu as coisas dele para dentro do primeiro cômodo naquela tarde. Não era cômodo de verdade ainda, sem porta, sem janela, sem reboco, sem chão batido. Mas tinha teto provisório de lona que ele mesmo tinha colocado para proteger o adobe durante a obra e ficava mais fresco que o terreiro aberto. Ela não perguntou se podia mover. Só foi lá, pegou a mochila, pegou a lona dobrada, a garrafa, o lampião e instalou tudo dentro. Ele ficou na sombra do umbuzeiro, assistindo com o braço esquerdo preso junto ao corpo. Não precisava, ele disse quando ela terminou. O sol da tarde vai direto na lona onde o senhor estava, ela disse. Com o ombro assim, não precisava de calor. Ele não respondeu. Ela foi fazer o almoço. Tinha feijão, tinha farinha, tinha um pedaço de carne de sol que estava guardando para domingo. Mas domingo era daqui a 4 dias e ele tinha caído. Ela pegou a carne, dessalgou no balde, fritou na gordura com cebola que tinha trazido da última compra no armazém de Dona Perpétua. O cheiro de fritura no fogão a lenha se espalhou pelo terreiro. Ele comeu tudo sem comentar. Ela também. Depois do almoço, ela foi inspecionar a madeira que tinha sobrado, separando o que prestava do que não prestava, batendo com o cabo da faca, ouvindo o som. Madeira boa faz um som cheio. Madeira oca de cupim faz um som que parece mentira. Encontrou 3 peças comprometidas que ela não teria percebido sem saber o que ouvir. O senhor me ensinou a ouvir a madeira, ela disse, não para ele especificamente, mas para o ar. Ele estava sentado na sombra do umbuzeiro, de costas para ela. Aprendi no Pará, ele disse. Ela esperou. No garimpo a gente aprende a ouvir tudo, ele disse, depois de um tempo. Rocha, madeira de escoramento, terra. Se você não aprende a ouvir o que está prestes a ceder, você não volta para casa. Mas o senhor voltou. Uma pausa. Voltei, ele disse. Ela bateu no cabo da próxima peça. Som cheio. Boa. O homem que morreu, ela disse com cuidado, era sócio do senhor? O silêncio durou tempo suficiente para ela pensar que ele não ia responder. Era, ele disse. O senhor estava lá quando aconteceu? Estava. E não foi o senhor. Não fui. Ela bateu na próxima peça. Oca, separou. Mas o senhor carrega, ela disse. Não foi acusação. Foi constatação. O mesmo jeito que ele tinha dito que a parede estava torta no primeiro dia. Ele não respondeu por um tempo longo. A gente estava descendo o túnel, ele disse por fim, com a voz de quem está descrevendo um lugar que ainda visita. Ele na frente, eu atrás. O escoramento estava cedendo.
Eu ouvi, eu sabia. Chamei. Ele não respondeu. Fui atrás dele. Uma pausa. Não cheguei a tempo. Ela parou de bater na madeira. E por que saiu? Porque os outros que estavam lá acharam que eu sabia antes, que ouvi e não falei. Ele olhou as mãos abertas sobre os joelhos. Não tinha como provar que tinha chamado. Só eu e ele no túnel. Só eu saiu. O terreiro ficou quieto. Um vento seco veio da caatinga, mexeu nas folhas do umbuzeiro, foi embora. Eu chamei. Ele disse, com uma voz que não estava pedindo que ela acreditasse, só estava dizendo. Gritei o nome dele 2 vezes. Ela ficou parada com a peça de madeira na mão. Eu sei, ela disse. Ele olhou para ela. Como a senhora sabe? Porque homem que não grita quando devia gritar não acende o fogo às 4 da manhã, ela disse. Não conserta a parede torta em silêncio. Não entalha pássaro de madeira. Ela colocou a peça no chão e foi buscar a próxima. Isso não é o que esse tipo de homem faz. Ele ficou olhando para ela por um momento. Ela não olhou de volta. Continuou batendo nas peças, ouvindo o som de cada uma. Depois de um tempo, ele disse, me chamo Marcos Aurélio. Ela parou. Ele nunca tinha dado o nome completo. Desde o primeiro dia era só Marcos. E ela tinha usado o mesmo, só Marcos, como se sobrenome fosse intimidade demais para acordos de trabalho. Joana Ferreira das Neves, ela disse. Ferreira, ele repetiu, como se estivesse guardando. Era do pai. Ele assentiu. Ela voltou para a madeira. Ele voltou para a sombra do umbuzeiro. Mas o terreiro tinha ficado diferente depois disso. Não maior, não menor, só com um ar diferente, como quando chove depois de seca longa e a terra fica com aquele cheiro que não tem nome, mas todo mundo conhece. No segundo dia do descanso dele, a temperatura caiu. Não foi a fria de inverno de verdade. Julho, no sertão do Ceará, era seco e frio à noite, mas o dia ainda tinha calor. Foi uma frente que veio do sul, nuvens baixas, vento que não parava, temperatura que caiu 8 graus em 2 horas. Joana estava fazendo adobe sozinha quando o céu ficou cor de chumbo. Ele saiu do cômodo onde estava descansando e ficou na entrada olhando o céu com o rosto levantado, os narizes se abrindo como os de quem está cheirando algo. Não vai chover, ele disse, mas vai esfriar. Eu sei, ela disse, sem parar de pisar o barro. A senhora devia parar de pisar. Com esse frio, os pés vão entorpecer. Os pés já estão entorpecidos, ela disse. Faz semanas. Ele ficou parado olhando ela trabalhar. Depois entrou no cômodo, saiu com o casaco que tinha na mochila, o único que ela tinha visto, um casaco de algodão grosso, cor indefinida de tanto uso, e foi até onde ela estava e colocou nos ombros dela sem pedir licença. Ela parou. Ficou parada com o casaco nos ombros, os pés ainda no barro, olhando para frente. Ele voltou para o cômodo. Ela ficou mais um minuto parada. O casaco cheirava a coisa de homem que ficou fechada na mochila. Não ruim, só diferente, só de outro corpo, outro calor. Ela ajeitou nos ombros e continuou pisando. Quando escureceu e o frio ficou de verdade, ela levou o casaco de volta até a entrada do cômodo e deixou dobrado no chão. Obrigada, ela disse. Tô com o ombro, ele disse, de dentro. Não precisava. Ela não respondeu e foi para a barraca. Na manhã do terceiro dia, o dia que ela tinha prometido que ele podia voltar, ela acordou e o café já estava pronto, e ele estava no terreiro com as peças de madeira boas separadas em 3 pilhas, organizadas por tamanho e espessura. Ele estava usando o braço esquerdo com cuidado, movimento limitado, mas estava usando. O senhor falou 2,5, ela disse. É o terceiro, ele disse. É amanhã do terceiro. Faltam 12 horas. Ele olhou para ela. As peças precisam estar separadas antes de subir, ele disse.
Separei sentado. Não usei o ombro. Ela olhou as pilhas. Olhou ele. O ombro esquerdo ainda estava inchado. Ela via pelo jeito que segurava o braço levemente dobrado, protegendo sem admitir que estava protegendo. Tá bem, ela disse. Mas o senhor não sobe hoje. Hoje eu só passo, ele disse. Amanhã subo. Ela foi buscar o café. Naquela tarde, enquanto ela estava assentando adobe no terceiro cômodo, trabalho que dava para fazer sozinha, fiadas baixas, sem precisar de escada ainda, ele ficou do lado de fora passando as ferramentas e dizendo o que ela precisava ouvir sobre o encaixe. Não era a direção. Era o jeito que um pedreiro faz quando está com o outro aprendendo. Não ensina. Só fala em voz alta o que está vendo. E quem está aprendendo pega o que quer. Esse tijolo ali está torto 2 milímetros para a esquerda, ele disse. Ela ajustou sem responder. A argamassa está um pouco seca. Amanhã de manhã acrescenta água antes de começar. Ela assentiu. O vão da janela está 1 centímetro mais largo do lado esquerdo. Ela parou. Mediu com a fita que ele tinha na mochila. 1 centímetro e 2 milímetros. Como o senhor viu isso daqui? Ela perguntou. Aprendi a ver, ele disse. No Pará? E antes? Onde antes? Ele ficou um tempo sem responder. Ela voltou a assentar. Cresci num sítio, ele disse por fim. Interior do Maranhão. Meu pai construiu a casa que a gente morava. Eu ajudei desde os 8 anos. Uma pausa. Depois fui para o garimpo porque achei que pedra de garimpo valia mais que pedra de fundação. E não vale? Depende do que você está construindo, ele disse. Ela assentou mais 2 tijolos. O senhor vai voltar para o Maranhão? Ela perguntou. A pausa foi longa. Não sei, ele disse. Não tem mais nada lá. Família? O pai morreu. A mãe foi morar com a irmã em São Luís. A irmã não me conhece mais direito. Ele disse isso sem mágoa na voz, só com a precisão de quem está inventariando o que sobrou. Ninguém em lugar nenhum que esteja esperando. Ela colocou mais argamassa. Eu também não tinha, ela disse, antes de vir para cá. Ele ficou quieto. Ainda não tenho, ela emendou, mas vou ter. Ela colocou a mão na barriga por um segundo, um gesto rápido, automático, que ela fazia sem perceber quando pensava no bebê. Ele viu. Não disse nada. O telhado começou no 29º dia. Ela ficou embaixo. Ele subiu. Com o ombro ainda doendo, ela sabia, porque de manhã, quando ele tinha levantado o braço para pegar o café, a expressão tinha escapado por meio segundo. Mas subiu, devagar, com cuidado, cada movimento calculado. Ela passava as peças. Ele encaixava. Era um trabalho que precisava de 2. Ela sabia disso desde o começo. Era o motivo pelo qual tinha aceitado o acordo no primeiro dia. Sem alguém embaixo passando as travessas no ângulo certo, sem alguém em cima com as mãos livres para encaixar, o telhado não se faz. Não se faz sozinha com barriga de 8 meses. Talvez não se fizesse sozinha de jeito nenhum. Trabalharam o dia inteiro. Quando o sol começou a descer, tinham coberto metade do primeiro cômodo. Ele desceu com os mesmos cuidados com que tinha subido e ficou parado no terreiro olhando o que tinha ficado pronto. A estrutura de madeira contra o céu da tarde, os caibros paralelos, o frechal assentado direto. Amanhã terminamos o primeiro, ele disse. Depois 2 dias para o segundo, 3 para o terceiro. 6 dias, ela disse. 6 dias, ele confirmou. Ela olhou para a barriga, olhou para o telhado pela metade. Fez a conta. Vai dar, ela disse. Não tinha certeza, mas disse. Deu quase. No 35º dia, com o telhado do segundo cômodo quase pronto e o terceiro pela metade, ela acordou às 4 da manhã com a primeira contração real. Ela soube a diferença. Dona Gilvânia tinha razão. Não tinha como não saber. Era diferente de Braxton Hicks, como trovão é diferente de estalo de madeira. Veio de dentro com uma autoridade que não pedia licença, apertou por 40 segundos, largou. Ela ficou deitada contando. 15 minutos. Outra. 12 minutos.
Outra. 10. Ela se sentou no catre devagar. Ficou parada por um momento com as mãos na barriga, sentindo o bebê quieto. Diferente do quieto normal, um quieto de quem também está se preparando. Tá na hora, ela disse baixinho. Levantou, foi até a entrada da barraca. Marcos. Silêncio. Marcos Aurélio. Um movimento lá dentro do cômodo. O quê? A voz dele, grossa de sono, mas imediata. Preciso que o senhor vá buscar Dona Gilvânia. 2 segundos de silêncio. Já, ele disse. Ela ouviu ele se levantando, os passos rápidos, mas sem correria, o barulho da mochila sendo aberta. Ela não sabia por que ele estava na mochila. Depois, os passos saindo pelo terreiro. Ela voltou para dentro da barraca e foi organizar o que precisava organizar. Eram 4h20 da manhã. Dona Gilvânia morava a 6 quilômetros de estrada de terra. Ele foi a pé, no escuro, com a lanterna pequena que tinha na mochila. Ela soube disso porque contou o tempo. 1h40 depois, quando as contrações já estavam em 6 minutos e ela estava ajoelhada no chão da barraca, apoiada no catre, porque deitada doía mais, ela ouviu 2 pares de passo no aceiro. Dona Gilvânia entrou com a bolsa de couro e os olhos acesos de quem acorda para esse tipo de chamado há 30 anos. Boa, menina, ela disse, avaliando tudo num segundo. Tá indo bem. Olhou para a entrada da barraca. Pode ir, Marcos. Ele estava parado na entrada. Pode ficar do lado de fora. Joana disse, entre uma contração e outra. Por favor. 1 segundo de pausa. Tô aqui, ele disse. E ficou. Foram 6 horas. Ela não ia contar o que foram essas 6 horas, porque algumas coisas pertencem só ao corpo e a quem estava presente. Mas ela lembrou, depois, de algumas coisas específicas. O cheiro de terra molhada que entrou pela fresta da barraca às 6 da manhã, quando um orvalho pesado caiu na caatinga. Não chuva, só umidade, mas cheiro de petricor igual. A voz de Dona Gilvânia, calma e direta, dizendo isso mesmo, assim, mais uma vez. E em algum momento entre a 5ª e a 6ª hora, quando ela estava no limite do que achava que conseguia, uma mão apareceu na fresta da barraca, grande, calosa, com a cicatriz velha na palma, e ficou parada aberta no ar, sem forçar, só ali. Ela pegou. Não disse nada. Ele não disse nada. Dona Gilvânia olhou e continuou trabalhando. Ela segurou até o fim. O bebê nasceu às 10h17 da manhã, com uma voz que não tinha nada de pequena. Dona Gilvânia colocou na barriga dela, vermelha e furiosa e perfeita, e disse: Menina. Joana ficou olhando a filha por um tempo que não tinha tamanho. A mão grande soltou a dela devagar. Do lado de fora da barraca, ela ouviu ele sentar no chão, o barulho dos joelhos, as costas batendo no umbuzeiro, um suspiro longo que não era de cansaço, era de outra coisa. Ela ficou olhando a filha. Bem-vinda, ela disse baixinho. Tô aqui. Dona Gilvânia foi embora 2 horas depois, com as instruções todas dadas e a promessa de voltar no dia seguinte. Joana estava deitada no catre com a filha no peito, quando ele apareceu na entrada da barraca. Ficou parado lá, na claridade do meio-dia, olhando as duas. Pode entrar, ela disse. Ele entrou. Ficou de pé a 2 metros, olhando a menina com um jeito que ela não sabia nomear. Não era ternura exatamente. Não era a coisa piegas que as pessoas colocam no rosto quando veem bebê recém-nascido. Era mais parecido com espanto. O espanto quieto de quem está vendo algo que não esperava que fosse real. Como vai chamar? Ele perguntou. Ela tinha pensado nisso durante toda a gravidez, mudado de ideia 12 vezes, chegado sem nome certo. Rosa, ela disse, e soube que era esse quando disse. Rosa Ferreira das Neves. Ele repetiu o nome baixinho, como se estivesse verificando o peso. É bom? Ele disse. É, ela disse. Ele ficou mais um momento, depois foi sair. Marcos.
Ele parou. Obrigada por ficar do lado de fora. Ele ficou parado com as costas para ela. Obrigada por me chamar, ele disse. E foi. 4 После исправления. 9,7. Предмет фото меняет понимание, не слова, объект. Кадерню с планами – тихое откровение его характера. Главный разговор – Едилсон выходит наружу через имя, через детали, дырявый зуб, барачария, Дона Лурдис. Она отвечает правдой, не утешением. Финал. Он дает полное имя. Marcos Aurélio Alves, filho de Antônio e Conceição. Это самое интимное, что было. Знак изменения. Para quando a Rosa perguntar. 3296 слов. Capítulo 4. O que ela achou e o que ele carregava. A mochila estava aberta quando ela entrou no cômodo. Não foi bisbilhotice. Ela tinha ido buscar o nível de bolha que ele usava na obra. Precisava verificar a última fiada do terceiro cômodo antes de colocar o frechal. E ele estava no terreiro, e a mochila estava aberta no canto onde ele dormia, e o nível estava em cima de tudo, visível, fácil de pegar sem mexer em mais nada. Mas o que estava do lado do nível ela não tinha planejado ver. Uma foto, pequena, quadrada, desbotada nas bordas de tanto manusear. 2 homens, um sol forte de trás que apagava os detalhes, mas não apagava tudo. Um mais alto, ombros largos, que ela reconheceu pelo jeito de ficar parado mesmo numa foto. Marcos, mais novo, com menos peso no rosto. O outro menor, mais escuro, sorrindo de um jeito que mostrava um dente da frente quebrado. Os dois de braços cruzados na frente de uma entrada de túnel escavado na rocha. Ela pegou o nível. Deixou a foto onde estava. Saiu. Trabalhou o resto da manhã sem dizer nada. Mas ficou pensando no sorriso do homem da foto. Não no rosto. Não tinha visto bem o rosto. No sorriso. Era o sorriso de quem não estava posando, de quem tinha esquecido que estava sendo fotografado por um segundo, de quem estava genuinamente ali. Marcos tinha guardado essa foto na mochila que ele carregava de volta pelo norte inteiro. Ela colocou o nível no frechal e verificou. Perfeito. Passou para o próximo. Rosa tinha 4 dias. Era pequena demais, e barulhenta demais, e perfeita demais. E Joana ainda estava aprendendo o ritmo dela. Quando o choro era fome, quando era cólica, quando era só o espanto de existir. Amamentava de 2 em 2 horas, dormia entre uma e outra num sono tão pesado que às vezes Joana ficava parada olhando o peito subir e descer só para ter certeza. Ele tinha mudado o ritmo de trabalho sem que ela pedisse. Os primeiros 2 dias depois do nascimento, ele tinha trabalhado sozinho no telhado. Ela ouvia os passos em cima, o encaixe das telhas, os golpes de martelo no ritmo certo, e deixado as refeições prontas sem chamar, uma cuia na entrada do cômodo onde ela estava com Rosa. Feijão, cuscuz, uma vez, uma paçoca de rapadura que ele tinha feito amassando com o cabo do facão, coisa que ela não sabia que ele sabia fazer. No terceiro dia, ela tinha saído com Rosa no colo para sentar no terreiro. Precisava de sol, de ar, de não ficar mais dentro dos 4 metros de adobe. Ele estava no telhado. Quando desceu na pausa do meio-dia e a viu ali, sentada na pedra debaixo do umbuzeiro com a menina no peito, ele foi buscar água, trouxe a cuia cheia, colocou do lado dela no chão e voltou para a sombra dele. Nenhum dos dois falou. Rosa dormia com a boca aberta num círculo perfeito. Ela tem o queixo do pai, Joana disse de repente, sem planejar dizer. Ele não respondeu imediatamente. Era bom o queixo? Ele perguntou. Ela olhou para a filha. Era, ela disse. O resto não era muito, mas o queixo era. Ele ficou quieto. Ela também. O sol batia oblíquo, as sombras das juremas longas no terreiro. O pai dela sabe? Ele perguntou com cuidado.
Não sei onde ele está, ela disse, e não fui procurar. Ele assentiu. Ela não disse mais nada sobre Fábio. Ele não perguntou mais nada sobre Fábio. E o terreiro ficou com aquele silêncio de coisa encerrada, não resolvida, encerrada, que é diferente. No quinto dia depois do nascimento, ela achou o caderno. Estava caindo de dentro da mochila quando ela foi guardar o nível de volta. Não estava abrindo a mochila, só encostando o nível no lado, e o caderno tinha escorregado pela abertura e caído no chão de terra do cômodo. Ela pegou para guardar de volta. Era um caderno comum, capa preta, espiral no lado, o tipo que vende em qualquer papelaria de interior por R$ 2. Mas a capa estava amassada de um jeito que sugeria meses de mochila, e a borda das páginas estava escura de mão. Ela ia fechar e guardar, mas o caderno tinha aberto numa página do meio quando caiu, e ela olhou sem querer. Não leu, olhou, que é diferente, mas o suficiente para ver que não eram palavras. Eram plantas. Plantas de casas, desenhadas a lápis, detalhadas, com medidas anotadas nas margens, com setas indicando direção do vento e posição do sol. Uma delas, ela virou sem querer a página anterior para ver melhor. Tinha 12 metros por 8, 3 cômodos, varanda na frente virada para o nascente. As mesmas medidas do lote dela. Ela ficou parada olhando. Não era a planta que ele tinha desenhado no chão no primeiro dia. Essa ela tinha visto de longe, um esboço rápido com graveto. Essa era outra coisa. Era uma planta trabalhada, com detalhes que um esboço de graveto não tinha. A espessura das paredes, a profundidade da varanda, o vão das janelas calculado para pegar vento leste no verão e segurar o frio de julho. A cozinha ficava no lado norte, fogão encostado na parede que pegava menos sol da tarde. Ela não tinha pensado nisso quando estava marcando as estacas. Tinha colocado a cozinha por intuição, e por intuição tinha acertado. Ele tinha desenhado do jeito que ela tinha colocado, como se soubesse o que ela ia escolher, ou como se tivesse pensado no mesmo jeito. Ela fechou o caderno, guardou na mochila, saiu do cômodo. Ficou com aquilo o dia inteiro. Ele trabalhou no telhado do terceiro cômodo. Ela ficou com Rosa na sombra do umbuzeiro, e o dia passou com o barulho de telha sendo encaixada lá em cima e o silêncio de bebê dormindo aqui embaixo, e ela ficou pensando na planta desenhada a lápis com medidas na margem. Não era surpresa que ele soubesse construir. Ela sabia que ele sabia. Tinha visto todo dia. Mas havia uma diferença entre saber construir e desenhar a planta de uma casa que não era sua, com a orientação solar calculada e o fogão no lugar certo. Havia uma diferença entre trabalhador e alguém que pensa na casa como um todo, como uma coisa viva que precisa de vento e sombra e água na direção certa. Seu pai fazia isso. Chamava de respeitar o lugar. Você respeita o lugar, ela disse em voz baixa, para Rosa, que estava acordada e olhando o umbuzeiro com aquele olhar de recém-nascido que parece estar vendo outra dimensão. Rosa não respondeu. Piscou devagar. Eu sei, Joana disse. Eu também estou vendo agora. Naquela noite, depois que Rosa dormiu e o terreiro ficou quieto, ela foi até onde ele estava sentado do lado de fora do cômodo, com o caderno no colo. Ele levantou os olhos quando ela chegou. Ela se sentou na pedra que estava a 2 metros dele, a mesma pedra plana onde rezava o terço às vezes, e ficou olhando o céu por um momento. Eu vi o caderno, ela disse. Ele não disse nada. Não li, ela disse. Só vi a planta. Ele ficou olhando ela. Ela ficou olhando o céu. Quando o senhor desenhou isso? Ela perguntou. Na primeira semana, ele disse. Por quê? Uma pausa. Porque quando você vai construir, você precisa saber o que está construindo, ele disse. Não só o que está pedindo a casa, o que a casa vai precisar ser para funcionar. Ele olhou o caderno fechado na mão. Meu pai fazia assim. Antes de pôr a primeira estaca, desenhava.
Dizia que a casa já existe antes da primeira pedra. Você só está descobrindo onde ela quer ficar. Ela ficou quieta por um momento. Meu pai falava parecido, ela disse. Não com essas palavras, mas o mesmo pensamento. O céu estava cheio de estrelas, sem lua, julho, o tipo de noite que o sertão faz quando quer mostrar que o escuro não precisa ter medo. Lá na Caatinga, um bem-te-vi chamou tarde demais, errou o horário, ficou quieto. O senhor era feliz no Maranhão? Ela perguntou. Ele demorou. Era, ele disse, sem saber que era, que é o jeito que a gente é feliz quando é jovem. E no Pará? No Pará eu achei que sabia o que estava fazendo, ele disse. Fui atrás de dinheiro. Fui atrás de ser mais do que filho de sítio. Ele olhou as mãos. A pedra não liga para isso. A pedra é o que é. E o seu sócio? A pausa foi diferente das outras. Não de quem está calculando o que pode dizer, mas de quem está voltando para um lugar que machuca e escolheu ir assim mesmo. Edilson, ele disse. O nome saindo como coisa que ficou dentro por tempo demais. Tinha 31 anos. Mulher e 2 filhos em Marabá. Trabalhava no garimpo faz 6 anos, ia sair no fim daquele mês. Tinha juntado o suficiente para abrir uma borracharia. Me contou isso 3 dias antes. Mostrou a foto dos filhos. Ela ficou quieta ouvindo. A galeria estava instável faz dias, ele disse. Eu sabia. Ele sabia. A gente sabia e continuou entrando porque o veio estava bom e a gente precisava de mais uma semana. Uma pausa. Quando eu ouvi o escoramento cedendo, chamei 2 vezes. Ele não respondeu. Fui atrás e o teto já tinha descido. O senhor se machucou? Ele levantou a mão direita devagar, virou a palma para ela ver. A cicatriz comprida. Pedra, ele disse. Tentei alcançar, não alcancei. Ela olhou a cicatriz, olhou ele. Por que o senhor saiu antes de tentar se explicar? Tentei, ele disse. Os outros 3 que estavam lá fora não quiseram ouvir. Um deles era primo do Edilson. Ele fechou a mão. Não estava errado de não acreditar em mim. Eu era o único que saiu. Eu entenderia se fosse ele. Ela ficou olhando o chão de terra entre ela e ele. O senhor vai carregar isso a vida toda? Ela perguntou. Ele ficou um tempo sem responder. Não sei, ele disse. Antes eu achava que sim, agora não sei. O que mudou? Ele olhou para a entrada do cômodo onde Rosa estava dormindo. Não respondeu. Mas ela entendeu o que ele estava olhando. Ela foi buscar a foto. Voltou com ela na mão e ficou parada na frente dele. Posso? Ela perguntou. Ele olhou a foto na mão dela. Ficou parado por um segundo. Depois assentiu. Ela sentou de volta na pedra e olhou a foto com atenção dessa vez, com a luz do lampião que ela tinha trazido. O Marcos, mais jovem da foto, tinha os mesmos ombros, o mesmo jeito de ficar parado que ela já conhecia. Mas tinha uma coisa no rosto, não exatamente leveza, porque não era homem de leveza fácil, mas uma ausência do peso que ele carregava agora. Como se o peso tivesse uma data de começo. E Edilson sorria com o dente quebrado, os braços cruzados, olhando a câmera de um jeito que dizia que tinha outros planos, que tinha borracharia para abrir, que estava quase no fim. Ele era bom? Ela perguntou. Era, ele disse. Reclamão. Comia rápido demais. Cantava forró desafinado nas sextas, quando pagava. Uma pausa. Era bom. Ela ficou olhando a foto mais um momento. Depois, estendeu de volta para ele. Ele pegou. Ficou olhando por um segundo ele também. Depois, guardou. Edilson, ela disse, testando o nome na boca. Filho de quem? De Dona Lourdes, ele disse. Do Pará. Dona Lourdes sabe o que aconteceu? Sabe o que o primo contou, ele disse. Que não é o que aconteceu. Ela ficou parada. O senhor nunca foi falar com ela? Não, ele disse. Não tive coragem.
Ele disse isso de um jeito diferente, não como confissão, mas como inventário. Devia ter ido. Devia ter ido antes de sair do Pará e dito a ela o que aconteceu de verdade, mesmo que ela não acreditasse. Ela merecia ouvir. Ainda dá, ela disse. Ele olhou para ela. Ainda dá o quê? Ainda dá para ir, ela disse. Marabá não sumiu do mapa. Ele ficou olhando ela por um momento. Por que a senhora está me dizendo isso? Ele perguntou. Ela ficou quieta pensando na resposta. Porque o senhor me disse que a parede estava torta no primeiro dia, ela disse por fim. Mesmo que eu não tivesse pedido. Porque era verdade e precisava ser dito. Ele ficou olhando ela. Ela devolveu o olhar. Depois, ele olhou para o caderno nas mãos, passou o polegar na capa amassada, devolveu para o bolso. Tá bem, ele disse. Não era sobre Marabá ou não era só sobre Marabá. Ela não perguntou o que era exatamente. Algumas coisas ficam no ar depois de ditas e vão assentando devagar, como a argamassa. Você não aperta para secar mais rápido, você deixa. Ela foi dormir tarde. Rosa acordou às 2, mamou, voltou a dormir. Às 4, acordou de novo. Joana ficou sentada no catre no escuro da barraca amamentando, com a cabeça encostada na parede de adobe que ainda cheirava a terra nova, e ficou pensando. Pensou na mãe de Edilson em Marabá que tinha ouvido uma versão da história. Pensou no pai dela que tinha marcado as estacas do lote que ela tinha encontrado e reaproveitado sem saber. Pensou na planta desenhada a lápis com o fogão no lugar certo. Rosa soltou o peito e dormiu com um suspiro satisfeito. Joana ficou olhando a filha no escuro. Você não vai saber o quanto custou essa casa, ela pensou. Não as pedras e o barro. O outro custo, que é invisível, mas é real. Ela colocou Rosa de volta no canto do catre, onde tinha improvisado um berço com um caixote de madeira forrado com o tecido mais macio que tinha. Um pedaço de flanela que era da mãe dela, que ela tinha trazido na bolsa, sem saber por quê. Ficou olhando a filha dormir. Depois foi até a entrada da barraca e ficou parada no terreiro. O cômodo dele estava escuro. Ele estava dormindo. Dessa vez estava dormindo. Ela percebia pelo silêncio diferente, o silêncio de quem está dentro e não dentro ao mesmo tempo. O telhado do terceiro cômodo estava pela metade. Faltava 2 dias de trabalho, talvez 1 e meio se o dia fosse bom. A casa estava quase pronta. Ela ficou parada no terreiro, olhando o que tinha sido construído. 3 meses atrás, era um lote de terra seca com estacas velhas do pai. Agora, eram paredes de adobe com 2 metros de altura, telhado em 2 cômodos, vão de janela calculado para o vento leste, fundação de pedra boa escolhida da vala. Não tinha sido ela. Não tinha sido ele. Tinha sido os dois, com o acidente e o descanso, e a conversa tarde da noite, e a foto pequena guardada na mochila, e o caderno de plantas, e o asa branca de madeira em cima da lata de biscoito dentro da barraca. Ela foi dormir. Na manhã seguinte, ele estava no terreiro antes dela, como sempre. Mas dessa vez não estava trabalhando. Estava parado de frente para casa, olhando ela de fora, como quem está avaliando o que ficou pronto. Ela saiu da barraca com Rosa no colo e ficou do lado dele. Os dois ficaram parados olhando a casa. Tá boa, ela disse. Tá boa, ele disse. O senhor fez bem. A senhora também. O sol da manhã batia na parede de adobe com aquela luz que só julho tem, dourada e fria ao mesmo tempo, que não esquenta, mas ilumina tudo com uma clareza que o verão não tem. As paredes da casa ficavam cor de terra com aquela luz, da mesma cor do chão do terreiro, como se a casa tivesse crescido do lugar em vez de ter sido construída. Rosa mexeu no colo dela, fez um barulho pequeno de sonho. O senhor vai terminar o telhado, ela disse. Não era pergunta. Hoje e amanhã, ele disse. E depois? Uma pausa. Depois o acordo está cumprido, ele disse.
Ela ficou parada olhando a casa. O acordo era trabalho por comida e teto, ela disse. A casa está quase pronta, mas ainda tem o reboco, e as portas, e o poço que precisa ser cavado. Isso vai levar mais tempo. Vai, ela disse. Muito mais tempo. Ele ficou quieto. A senhora está me dizendo que tem mais trabalho, ele disse, com cuidado. Estou dizendo que a comida ainda tem para mais um mês, ela disse. E que poço não se cava sozinha. Ele olhou para ela. Ela olhou de volta. E que eu aprendi a ouvir a madeira, ela disse. Mas ainda não sei tudo que você sabe. Ele ficou parado por um momento. Tá bem, ele disse. Ela assentiu. Foi para a barraca buscar o café. Ele ficou parado mais um momento olhando a casa. Depois foi buscar as ferramentas para o telhado. O terreiro ficou com o barulho de passos de quem tem mais um dia de trabalho pela frente. Não de quem está saindo, de quem está ficando por enquanto, que no sertão às vezes é o mesmo que ficar para sempre, e às vezes não é, e a diferença aparece depois. Ela não foi buscar o café imediatamente. Ficou parada na entrada da barraca por um momento, com Rosa no colo e o sol da manhã no rosto, ouvindo o barulho dele pegando as ferramentas no terreiro. Tinha uma coisa que ela queria dizer e não tinha dito ainda. Não era coisa fácil de dizer. Não era o tipo de coisa que ela dizia para qualquer um, ou que tinha costume de dizer, porque tinha crescido numa família em que as coisas importantes ficavam na ação e não na fala. O pai não dizia "eu te amo", consertava a cerca antes da chuva vir. A mãe não dizia "tô orgulhosa de você", fazia o prato que você gostava sem perguntar. Mas havia certas coisas que precisavam ser ditas em voz alta. Ela tinha aprendido isso da maneira errada, com Fábio, deixando muita coisa no ar que deveria ter pousado. Ela voltou para o terreiro. Ele estava com a escada encostado na parede do terceiro cômodo, verificando as ferramentas antes de subir. "Marcos Aurélio", ela disse. Ele parou, olhou. "Eu não sei o que o senhor vai fazer daqui para frente", ela disse. "Não sei se vai ficar até o poço, se vai embora antes, se vai para o Maranhão ou para o Pará ou para lugar nenhum. Não estou pedindo que decida agora." Ele ficou quieto ouvindo. "Mas eu sei o que o senhor fez aqui", ela disse. "Não só a casa. O senhor sabe o que fez aqui e eu sei o que o senhor fez aqui. E isso não vai mudar se o senhor for embora amanhã ou daqui um ano." Ela olhou para ele. "O senhor não matou o Edilson", ela disse. "E o senhor sabe disso. E agora eu também sei. E quando a Rosa crescer e perguntar quem ajudou a construir a casa dela, eu vou falar o nome do senhor direito." Ele ficou parado com as mãos nas ferramentas. Ela viu alguma coisa passar pelo rosto dele. Não chorar. Ele não era homem de chorar fácil, ela tinha entendido isso. Mas alguma coisa, um afrouxamento de alguma musculatura que ele tinha mantido tensa por mais tempo do que devia. "Marcos Aurélio Alves", ele disse de repente. Ela olhou. "É o nome completo", ele disse. "Do interior do Maranhão, município de Grajaú. Filho de Antônio e Conceição." Uma pausa. Para quando a Rosa perguntar. Joana ficou olhando ele por um momento. "Vou guardar", ela disse. Ele assentiu. Pegou a escada. Subiu. Ela foi buscar o café. O telhado ficou pronto numa quinta-feira. Ele desceu da escada no fim da tarde, com o sol já baixo e a sombra das paredes longa no terreiro, e ficou parado, olhando de baixo para cima. Ela estava na varanda com Rosa no colo. A varanda ainda sem piso batido, só terra, mas com cobertura e com os 2 mourões de madeira que ele tinha escolhido na caatinga numa manhã e carregado na costa. E viu ele olhar o telhado com aquele jeito de quem está conferindo uma conta que saiu certa. "Fechou", ele disse. "Fechou", ela confirmou. Ele não sorriu. Ela também não. Mas havia uma coisa no terreiro naquele momento, uma qualidade de ar diferente, como quando a última pedra de uma fundação assenta e a terra para de se mover. Rosa dormia no colo dela com a boca aberta. Ele foi buscar água.
Naquela noite veio a chuva. Não era época de chuva. Julho no Ceará era seco. Todo mundo sabia. Ela sabia. Ele sabia. A Caatinga sabia. Mas o céu não perguntou. Às 11 da noite, uma frente chegou do leste com vento forte primeiro, depois relâmpagos longe, depois o cheiro que ela conhecia de criança. Terra seca recebendo água. Petricor. O cheiro que não tem nome bom o suficiente em português. Ela estava amamentando Rosa quando as primeiras gotas bateram no telhado. Ficou quieta ouvindo. O barulho da chuva no telhado de uma casa é diferente do barulho da chuva em tudo mais. Em lona é um barulho de urgência, de coisa que quer entrar. Em adobe descoberto é o barulho de destruição lenta. No telhado que ele tinha construído, madeira e telha cerâmica, encaixe certo, frechal nivelado, era um barulho cheio e regular, o barulho de alguma coisa fazendo o que foi feita para fazer. A água não entrou. Ela ficou parada com Rosa no peito e a chuva no telhado e o escuro da casa nova ao redor. Eram dentro agora. Tinham se mudado para dentro 3 dias atrás. Ela e Rosa no primeiro cômodo, ele no segundo. E sentiu alguma coisa que não era alegria exatamente. Era mais parecido com o fim de uma respiração presa. Segurou, ela pensou. Do segundo cômodo, silêncio. Ele estava acordado. Ela tinha aprendido a diferença. Mas não disse nada. Ela também não disse nada. A chuva disse o suficiente. Na manhã seguinte, o terreiro estava encharcado e a caatinga tinha esse verde impossível que só aparece depois de chuva fora de época. Não o verde do inverno que a caatinga espera, mas um verde de surpresa, de coisa que não estava planejada e aconteceu igual. Ela saiu com Rosa no colo e ficou parada no terreiro molhado. O umbuzeiro tinha dobrado de tamanho durante a noite. Não de verdade, mas parecia, as folhas abertas e pesadas de água. Os mandacarus no aceiro estavam com uma cor diferente. A terra cheirava a coisa viva. Ele saiu do cômodo e ficou do lado dela. Os dois ficaram parados olhando a caatinga, que havia acordado diferente. Não era para chover, ela disse. Não era, ele disse. Mas choveu. Mas choveu. Rosa abriu os olhos. Aqueles olhos ainda sem foco de recém-nascido, que olham tudo com a mesma seriedade profunda. E ficou olhando o umbuzeiro molhado como se fosse a coisa mais importante que ela tinha visto em seus 12 dias de vida. Talvez fosse. Os dias que vieram depois tinham um ritmo diferente. Não o ritmo da construção. Aquele tinha acabado, ou tinha pausado, ou tinha virado outra coisa. Era o ritmo de uma casa que estava aprendendo a ser habitada. Ela começou a cozinhar no fogão de verdade. Ele tinha construído um fogão a lenha de tijolos de adobe no canto da cozinha, com boca larga e chaminé que saía pelo telhado. E a primeira vez que ela acendeu o fogo dentro de casa e viu a fumaça subir pela chaminé, em vez de ficar no terreiro batendo nos olhos, ela ficou parada olhando por mais tempo do que o fogo precisava. Ele rebocou as paredes. Não de uma vez, de pouco em pouco, um trecho por dia, a argamassa fina passada com a desempenadeira que ele tinha feito de um pedaço de madeira lisa. O reboco mudava o som da casa. Com as paredes nuas, o som ricocheteava. Com o reboco, o som ficava dentro. Seu Bertoldo apareceu numa tarde com um frango caipira amarrado pelas patas. Colocou no terreiro sem explicação e foi embora. Ela chamou ele de volta para agradecer. Ele acenou com a mão e não parou. Dona Perpétua mandou pelo filho mais novo, um menino de uns 12 anos que chegou de bicicleta com uma lata de doce de leite amarrada na garupa. Uma mensagem oral. Boa casa, menina. Vim ver de longe e tá boa. Dona Gilvânia voltou para ver Rosa no 10º dia. Examinou tudo com as mãos profissionais. Disse que estava perfeito. Tomou um café, olhou o reboco nas paredes, disse bom trabalho, sem especificar para quem, e foi embora. O interior tinha seus jeitos de dizer as coisas. No 15º dia depois do nascimento de Rosa, ele foi até ela com um facão na mão e disse:
Vou marcar o lugar do poço. Ela estava dentro, recobrando as forças ainda. O corpo pedia mais do que ela queria admitir, e Rosa pedia o resto. Mas levantou e foi junto. Era o lote dela. O poço ia ficar no lote dela. Ela precisava saber onde. Ele andou o terreiro devagar, parando aqui e ali, agachando para pegar terra, deixando escorrer entre os dedos. Ela ficou olhando sem entender completamente o que ele estava lendo, mas ficou quieta. Havia o suficiente que ela não sabia ainda para se calar, enquanto alguém que sabia estava lendo. Parou num canto do lote, perto do aceiro norte, onde o solo tinha uma cor levemente mais escura. Aqui, ele disse. Como o senhor sabe? A cor da terra, ele disse. E aquele umbu ali, ele apontou para um umbuzeiro jovem que ela tinha notado, mas não tinha prestado atenção especial. Umbuzeiro novo não cresce em terra completamente seca, tem umidade abaixo. Ela ficou olhando o umbuzeiro. Meu pai sabia disso, ela disse. Aprendi com o meu também, ele disse. Ela cravou uma estaca no lugar que ele tinha indicado. Depois ficou olhando a estaca, o umbuzeiro jovem, o lote inteiro, as paredes da casa ao fundo, o telhado que tinha segurado a chuva, o terreiro que tinha virado outra coisa do que tinha sido. Marcos Aurélio, ela disse. O senhor pensou no Marabá? Uma pausa. Pensei, ele disse. E? Ele ficou olhando a estaca no chão. Ainda não sei como, ele disse, mas vou. Ela assentiu. Quando o poço estiver pronto, ela disse. Não antes. O poço precisa de você. O poço vai levar 1 mês. Então, em 1 mês, o senhor sabe mais do que sabe hoje, ela disse. Ele olhou para ela. Ela olhou de volta, com aquele jeito que ele já conhecia. Não desafio, não pedido, só o olhar de quem está dizendo uma coisa verdadeira e deixando o outro decidir o que fazer com ela. Ele assentiu. Ela foi para dentro com Rosa. O poço começou na semana seguinte. Era trabalho diferente da casa. A casa crescia para cima, o poço descia. Ela ficou na beira nos primeiros dias, passando os baldes de terra que ele mandava para cima, vendo ele desaparecer devagar conforme a profundidade aumentava. No fim do primeiro dia tinha 1,5 metros. No fim do 5º dia tinha 4 metros e a terra tinha mudado de cor 2 vezes. Às vezes, ela ficava na beira do poço com Rosa no colo, olhando o escuro lá embaixo de onde vinha o barulho da picareta, e pensava que havia algo estranho e certo nisso. Ele descendo, ela esperando em cima, a criança entre os dois. Tá tudo bem aí embaixo? Ela chamava de vez em quando. Tá, vinha do escuro. Rosa ficava séria toda vez que a voz dele subia do poço. Como se reconhecesse. No 12º dia do poço, ele encontrou água. Ela soube porque o barulho da picareta parou de uma vez, diferente das outras pausas. Joana, ele chamou. Era a primeira vez que ele usava o nome sem o senhora e sem o menina. Só um nome. Ela foi até a beira. Achei, ele disse, lá embaixo. Ela ficou olhando o escuro. Quanta? Ainda não sei, mas tem. Ela colocou a mão na borda do poço. A pedra estava fria e úmida. Obrigada, ela disse, não para ele especificamente, para a terra, talvez, para o pai que tinha escolhido bem o lote, para um umbuzeiro jovem que tinha crescido onde a água estava. De nada, ele disse, lá embaixo, com uma voz que tinha alguma coisa diferente. Não alegria, mais leve que alegria. Uma coisa mais difícil de nomear. Ela estendeu a corda para ele subir. Ele saiu do poço coberto de terra e foi lavar no balde. E ela foi fazer o café de tarde com cachaça. O único que ela fazia, o que o pai chamava de café de Vitória, que era café forte com uma gota de cachaça de cana que ela guardava num vidro para ocasiões.
e trouxe as 2 cuias e colocou uma na mão dele sem perguntar. Ele olhou a cuia, olhou ela. Ocasião especial, ela disse. É, ele disse. Eles tomaram o café sentados na beira do poço, as costas no umbuzeiro jovem que tinha indicado a água, Rosa dormindo no canto do terreiro, numa rede que ele tinha armado entre 2 mourões, a primeira rede, que Dona Perpétua tinha mandado de presente quando Rosa nasceu. O sol da tarde estava descendo. A caatinga, depois da chuva fora de época, ainda tinha aquele verde que não tinha nome certo. O senhor vai sentir falta, ela disse. Não foi pergunta. Foi o mesmo tom que ela usava para dizer coisas que eram verdades, não opiniões. Ele ficou olhando o terreiro. Vou, ele disse. Mas vai mesmo assim. Mas vou mesmo assim. Ela assentiu. Ela vai crescer sabendo quem cavou o poço, ela disse. E quem construiu as paredes. E quem foi buscar a parteira às 4 da manhã no escuro. Ele ficou parado com a cuia nas mãos. E o senhor vai voltar do Marabá diferente do que vai, ela disse. Não sei como, mas vai. Como a senhora sabe? Ela pensou por um momento. Porque o senhor chamou o Edilson, ela disse. 2 vezes. E isso não some. Mas fica diferente quando para de pesar sozinho. Ele ficou olhando a cuia. Não respondeu. Não precisava. Ele foi numa manhã de agosto que tinha aquele calor seco que anuncia que o inverno acabou de verdade. Não foi de surpresa. Ele tinha dito na semana anterior, vou na quinta. Ela tinha sentido. Os 2 tinham continuado trabalhando. Reboco que faltava, cerca do curral que estava caindo, a porta do segundo cômodo que precisava de dobradiça nova. Na quarta à noite, ela fez galinha caipira com o frango que seu Bertoldo tinha trazido. Tinha guardado, engordado mais um pouco, esperado a ocasião certa. Cozinhou com urucum e cominho, do jeito que a mãe fazia para datas. Fez arroz com pequi que tinha comprado no armazém de Dona Perpétua especialmente. Ele comeu tudo. Ela também. Rosa ficou no colo dela durante o jantar, acordada e séria, olhando ele com aqueles olhos que já estavam começando a focar. Ela tá te olhando, ele disse. Ela te conhece, Joana disse. Ficou ouvindo você trabalhar desde que nasceu, provavelmente antes. Ele ficou olhando a menina. Rosa piscou devagar. Ele piscou de volta, tão devagar que Joana quase não viu. Na manhã da quinta ele estava pronto às 5. A mochila no ombro, mais leve do que tinha chegado, porque ele tinha deixado as ferramentas. Para quando o senhor voltar, ela tinha dito. Ele não tinha corrigido. Ela foi até a entrada da casa com Rosa. Ele parou no terreiro. Olhou a casa uma última vez, as paredes, o telhado, o poço com a roldana que ele tinha instalado, a varanda com os 2 mourões de madeira. Depois olhou ela. O acordo foi cumprido? Ele perguntou. Era o jeito dele, direto. Mais que cumprido, ela disse. Ele assentiu. Cuida do poço, ele disse. Não deixe entrar folha. Folha no poço apodrece e contamina. Eu sei, ela disse. E o umbuzeiro ali? Ele apontou para o umbuzeiro jovem que tinha indicado a água. Não corta. Vai crescer bonito. Não vou cortar. Ele assentiu de novo. Ficou parado por um segundo. Joana ficou olhando ele. Havia uma coisa que ela queria fazer e não tinha certeza se devia. Ficou parada com isso por um momento. O mesmo jeito que ela ficava antes de assentar um tijolo que não estava certamente no lugar certo, esperando a intuição confirmar. A intuição confirmou. Ela deu um passo à frente e colocou Rosa nos braços dele. Ele ficou parado olhando a menina que de repente estava nos seus braços, pequena, de flanela, com aquele cheiro que só recém-nascido tem, os olhos abertos olhando o rosto dele de perto pela primeira vez. Ele ficou parado por um momento que foi longo. Depois, fez alguma coisa com os braços. Ajustou, acomodou, do jeito de quem não sabe bem, mas o corpo encontra o jeito igual.
e ficou olhando Rosa, que ficou olhando ele. Marcos Aurélio Alves, ela disse em voz baixa para Rosa. Do interior do Maranhão, município de Grajaú, filho de Antônio e Conceição. Uma pausa. Guarda. Rosa piscou. Ele ficou mais um tempo com ela no colo. Depois, devolveu devagar, com cuidado, como se estivesse devolvendo alguma coisa que precisava ser devolvida, mas que ele ia sentir o peso da falta. Joana pegou. Ele ajeitou a mochila no ombro. Joana Ferreira das Neves, ele disse. Marcos Aurélio Alves, ela disse. Não era despedida. Era o jeito deles de nomear as coisas para que ficassem reais. Ele virou e foi pelo caminho de terra que levava à estrada. Ela ficou na varanda olhando. Ele não olhou para trás. Não era o jeito dele, e ela sabia disso, e não esperou. Ficou olhando até ele sumir na curva do aceiro onde a caatinga fechava. Ela entrou na casa. O fogão a lenha no canto da cozinha, as paredes rebocadas com aquela cor de terra clara, o telhado que tinha segurado a chuva, o piso de terra batida que ele tinha socado nos últimos dias até ficar duro e liso. A janela virada para o nascente, deixando entrar a luz da manhã em linha reta, do jeito que ele tinha calculado no caderno de plantas. Ela foi até a parede do primeiro cômodo. Tinha uma coisa ali que ela só tinha descoberto na véspera, quando estava passando a mão nas paredes verificando o reboco. No canto da parede, perto do chão, onde o reboco era mais fino e a textura do adobe aparecia um pouco, alguém tinha entalhado alguma coisa antes do reboco. Pequeno, discreto, do tamanho de um polegar. Um pássaro. Asas abertas. No exato segundo antes de levantar voo. O mesmo pássaro do entalhado de madeira que estava em cima da lata de biscoito. Ela ficou parada olhando. Pôs Rosa no colo de um braço só e passou o polegar no entalhado com o outro. A textura do adobe, as asas marcadas uma a uma, o bico levemente aberto. Permanente, dentro da parede. Ia ficar lá enquanto a casa ficasse. Ela ficou parada com o polegar no pássaro e a filha no colo, e a luz da manhã entrando pela janela na direção certa. Rosa pôs a mão na parede. Reflexo, sem saber o que estava tocando, e os dedinhos pequenos pousaram no lado do pássaro entalhado. Joana ficou olhando as duas mãos na parede, a dela, grande, e a da filha, pequena como promessa. Não disse nada. Não precisava. A casa estava de pé. Seu Bertoldo apareceu no fim da tarde. Chegou com o passo arrastado de sempre, o chapéu na cabeça, parou na entrada do lote e olhou tudo de longe primeiro, como fazia sempre, o hábito do homem de sertão que não entra antes de ler o lugar. Olhou a casa, olhou o poço com a roldana, olhou ela na varanda com Rosa. O homem foi? Ele perguntou da entrada. Foi. O velho assentiu devagar, como se confirmasse alguma coisa que ele mesmo já sabia. Boa casa, ele disse. É, ela disse. Ele ficou parado mais um momento. Depois, tem um porco lá em casa que não me serve mais para nada. Se você quiser, é seu. Ela olhou para ele. Seu Bertoldo? Para fazer linguiça, ele disse, como se fosse assunto de negócio. Não tô te dando. Tô resolvendo um problema meu. Ele ajeitou o chapéu. Você sabe fazer linguiça? Aprendo, ela disse. Ele deu meia volta. Manda o menino trazer na segunda. Ela ficou olhando ele ir embora com o passo arrastado e o chapéu e os 72 anos de sertão nas costas e pensou que havia certos jeitos de dizer você não está sozinha que nunca usavam essas palavras e que eram mais verdadeiros por isso. Naquela noite, ela acendeu a vela, não o toco velho que tinha acabado semanas atrás, uma vela nova que tinha comprado no armazém de Dona Perpétua na última semana. Colocou na janela que dava para o nascente. Não era para o Santo Antônio, não era para Nossa Senhora. Era para um homem que estava andando para o norte numa estrada de terra, de volta para um lugar que ia machucar
e precisava ser visitado mesmo assim. Ficou olhando a chama dobrar no vento da noite que entrava pela janela. Rosa dormia no caixote berço com a flanela da avó. O pássaro entalhado ficava na parede no escuro, permanente como fundação. Ela apagou a vela com os dedos, não soprou. O pai tinha ensinado que vela de intenção se apaga com os dedos, não com o sopro, e foi deitar. Antes de fechar os olhos, colocou a mão espalmada na parede de adobe ao lado do catre. A parede estava morna. Tinha guardado o calor do dia. Ela deixou a mão lá e fechou os olhos. Lá fora, a caatinga estava quieta daquele silêncio fundo de agosto que vem depois que o inverno fora de época passa e o sertão volta a ser o sertão, seco e honesto e cheio de vida que aprendeu a sobreviver sem pedir licença. Uma asa branca voou passando no escuro, depois outra. Depois o silêncio de novo, que era diferente de vazio. Era o silêncio de coisa que chegou onde tinha que chegar e ficou.